Você já se imaginou resolvendo um exercício de física conceitual? Lembrem-se, existem dois tipos de física para se trabalhar no ensino médio: a física teórica, que é aquela que envolve cálculos, e a física conceitual, aquela que envolve o entendimento do conceito das fórmulas a serem utilizadas. Não? Então acompanhe esse nosso vídeo que você vai entender direitinho. Roda a vinheta. E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Sintz e estou aqui para resolver com você mais uma questão de vestibular. A questão que eu trago hoje é uma questão que foi pedida para mim pela querida Jéssica. Jéssica, essa daqui é para você, combinado? E ela acessou lá meu Instagram e mandou essa questão para que eu resolvesse. Se você também quiser que eu resolva uma questão, coloca ali, vai lá no Instagram, digita @WagnerSintz, tá aí na sua tela, e você pode mandar qualquer pergunta para mim. Combinado assim? Antes de iniciar a resolução, não esqueça, já deixa ali o seu like, né? Importante, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho de notificações para receber informações de cada novo vídeo que eu coloco aqui no canal para você. Beleza? Vamos à resolução do exercício, acompanha aí na sua tela. A questão, portanto, que nós vamos trabalhar é uma questão que veio lá da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. E o que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar a questão de mecânica a respeito do trabalho de uma força constante. Como que nós vamos resolver isso, né? É essa a situação. Então vamos lá? Acompanha aí comigo. O texto dizia o seguinte: o trabalho realizado por uma força vetorial F constante é dado pelo produto do módulo da intensidade componente tangencial da força F, pelo deslocamento efetuado pelo efeito dessa força. Sobre essa grandeza, que grandeza? Trabalho, tá ok? Trabalho, assinale o que for correto. Afirmativa 1. Se o ângulo entre força vetorial e o deslocamento pertencer ao intervalo 0,90 graus... Opa, peraí. Cara, leia com atenção isso que está aí para você. Ele está te dizendo assim: 0,90 graus. Mas o que importa é o símbolo do colchete ali usado. Quando você tem um intervalo numérico que você coloca entre colchetes, existem duas possibilidades. Ou os colchetes estão fechados, ou eles estão apontando para o lado contrário. E qual é a tradução matemática para isso? Quando ele é fechado, significa que é igual. Inclusive, se ele for contrário, ele é chamado de intervalo aberto. E aí eu não posso usar o sinal de igual. Ele vai ser ou maior ou menor que, mas não igual. Então a leitura disso que está ali, a leitura correta é assim, ó. Vou voltar à leitura. Se o intervalo entre a força vetorial F e o deslocamento pertencer ao intervalo incluindo 0 graus e até incluindo os 90 graus, o trabalho terá valor positivo. Entenderam agora? Então, continuando o texto. O que mais que ele diz para a gente? A unidade de medida de trabalho no Sistema Internacional de Unidades, SI, é a mesma de energia. O trabalho realizado pela força para deslocar uma carga elétrica entre dois pontos de uma superfície equipotencial depende da trajetória seguida pela carga entre esses pontos. E para encerrar a questão, ele fala assim, ó, o valor do trabalho realizado por uma força que produz um deslocamento é igual ao valor da área sob a curva do diagrama. Intensidade da força versus deslocamento. Bom, vamos à resolução dele então, pegando ali primeiro item. O trabalho realizado por uma força F constante é dado, blá, blá, e ele fala, vai ser entre 0 e 90. Inclusive, então tenho que considerar que o ângulo pode ser 0 grau, 1 grau, 2, 3, 4, 5, até 90 graus. Perfeito? E inclui os dois extremos, desde 0 até 90. O trabalho terá um valor positivo e é dito, quando é positivo, trabalho motor. Bom, vamos tentar entender isso. Primeiro de tudo, quando você vai falar de trabalho, mesmo sendo conceitual, e isso você tem que prestar bastante atenção, você tem que saber da fórmula. E qual é a fórmula de trabalho? W, que é a representação de trabalho, é igual a força, módulo da força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ. Portanto, se o ângulo estiver
no intervalo fechado de 0 a 90 graus, significa que ele estará no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Ora, eu não entendi isso. Então vamos imaginar aqui um objeto se deslocando. Tá aí para você, ó. O objeto está na esquerda sob a força inclinada F, ou oblíqua, formando um ângulo θ com o vetor deslocamento que é representado pelo vetor velocidade. Então esse objeto está se movimentando da esquerda para a direita. Este ângulo θ que você está vendo ali, ele é menor do que 90 graus. Então vamos olhar aqui o ciclo trigonométrico, tá? Sempre pegando em sentido anti-horário, começando aqui, ó, preste lá atenção onde está o meu cursor. Estão vendo o cursor aí na tela? Começando aqui no eixo das abscissas em sentido anti-horário, 90 graus é esse espaço do primeiro quadrante. E nesse espaço, o cosseno e seno são positivos. Aí você tem, segundo quadrante, o seno continua positivo, mas o cosseno está ao lado esquerdo da origem, então ele fica negativo. No terceiro quadrante, ambos negativos. No quarto quadrante, seno é negativo porque está para baixo e o cosseno é positivo porque está para a direita. Tranquilo até aqui? Continuando essa consideração, então, eu posso analisar o seguinte, ó. O trabalho, ele precisa ter 3 classificações. Quando que o trabalho é nulo? Importante isso, trabalho nulo. Ele é chamado de nulo quando a força é igual a 0, e ou o deslocamento é igual a 0, ou o cosseno de θ é 0. Gente, prestem bem atenção nisso. O trabalho será chamado nulo nessas 3 situações. Tá? Pode ser que a força tenha módulo nulo, pode ser que o deslocamento tenha módulo nulo e pode ser que o ângulo seja nulo. Aí você vai falar assim, nossa, mas como assim? Acompanha aí, ó. Por exemplo, uma pessoa empurrando uma parede. Se a pessoa estiver empurrando a parede, o deslocamento da parede é 0. E se o deslocamento da parede é 0, obrigatoriamente o trabalho é de 0 joule. Mas e se o ângulo for um ângulo de 90 graus? Observe que nesse caso, tá? Acompanha aí na sua tela, ó, ele está se deslocando para a direita, mas a força está para cima. Então essa força, ela não atrapalha o deslocamento, mas também não ajuda. Por quê? Porque o ângulo dela é de 90 graus. E se o ângulo for 90 graus, o cosseno vale 90, vale 0. E se o cosseno de 90 é igual a 0, o trabalho vai ficar nulo. Entenderam agora? Consequentemente, se ele falar que é positivo, significa que vai estar no primeiro quadrante, mas aí tem um problema. Essa força, ela vai ter que estar ou no 0 grau, acima, então, olhem ali o desenho, está representado para você aí na tela, ó. O θ, lendo para a esquerda, é maior ou igual a 0, mas ele tem que ser menor que 90. Por que ele tem que ser menor do que o 90? Porque o cosseno de 90 graus é 0. E se o cosseno for 0, o trabalho é nulo. Ele não é positivo, ele não é negativo, ele não é motor, ele não é nada. Tá? Ele é um trabalho nulo. Portanto, aqui no exercício, se você prestar atenção ali em cima no exercício, ó, acompanha um cursor lá, entre 0, incluindo 0 e incluindo 90, o trabalho terá valor positivo, e é dito trabalho motor. Não. Quando ele for de 0, 1, 2, 3, ele é o que foi dito aqui. Mas na hora que chega no 90, ele se torna nulo, ele não é mais nem positivo, nem motor. Portanto, essa afirmativa, nós podemos concluir que ela é falsa. Afirmativa 01 falsa. Se você for ampliar um pouco mais, quando é que você tem trabalho negativo? O que acontece quando tem trabalho negativo? Quando o trabalho é menor que 0 negativo, a gente fala que ele é um trabalho resistente. Por quê? Porque a força está contrária ao movimento. Então aí você tem o desenho, ó. Observe aí no seu desenho que o deslocamento está para a direita e a força para a esquerda. Então essa força aqui que o cursor está passando em cima, ela não ajuda o deslocamento, ela atrapalha. Por quê? Olhem lá, o ângulo entre o deslocamento, ele é maior do que 90 graus, mas ele é menor que ou igual a 180. Portanto, ele vai estar no segundo quadrante. E o ângulo no segundo quadrante me dá um cosseno negativo. Se o cosseno é negativo, eu tenho um trabalho chamado resistente.
Por que eu não coloquei o sinal de igual? Você pode estar perguntando ali. Ô, Racine, por que aí não tem o sinal de igual no θ para o 90? Lembram? Se eu colocar o cosseno de 90, o resultado é zero. E aí o trabalho não vai ser nem a favor, nem contra. Por isso que ele é chamado de trabalho nulo. Como o exercício queria que o trabalho fosse positivo e chamado de motor, eu precisaria parar antes de 90 graus. Aí aquele colchete tinha que estar virado ao sentido contrário. Perceberam? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim para nós, ó. A unidade de medida do trabalho no sistema internacional é a mesma de energia. Vejamos. O trabalho, gente, ele é chamado de manifestação de energia. Perceberam? Então, olha lá. Toda vez que você tiver um trabalho, eu digo que a definição de trabalho pode ser entendida como: trabalho é a manifestação da energia, é a forma que nós vemos a energia se manifestando. Portanto, o trabalho é uma energia. Sacou? Ora, se o trabalho é uma energia, ele obrigatoriamente tem que ter a mesma unidade da energia. Então a afirmativa é correta. Por quê? Vamos lá junto, ó, acompanha ali. Quando você fala que tem energia, a energia pode ser medida em joule no SI, não esqueçam, joule no SI, mas no SI ela também pode ser chamada de Newton vezes metro, e continua sendo unidade do SI. Mas a energia no CGS, que aparece bastante lá em termologia, ela pode ser chamada de caloria, cal. E BTU se você estiver trabalhando com ar-condicionado, que é no sistema britânico de unidades. Aqui é só curiosidade, né? Porque o importante são os dois primeiros itens. Se a energia é medida em joule, o trabalho pode ser medido em joule. Ambos podem ser medidos na mesma unidade. Logo, a afirmativa 2 é verdadeira. Fácil, né? Vamos para a próxima. A afirmativa 4 diz assim, ó, o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga entre dois pontos de uma superfície equipotencial depende da trajetória desses pontos. Vejamos. Quando a gente fala de trabalho, tá? O deslocamento que você tem, ele é tomado sempre em linha reta. Tá claro? O trabalho, ele vai depender, portanto, não da trajetória dele. Olha lá, o trabalho da força elétrica, temos que as distâncias entre as superfícies, elas são radiais. Ora, Síntese, como assim você está falando radial? Desse jeito aqui, ó. Tá? Olha ali o desenho. Nesse desenho você percebe que se eu partir da superfície equipotencial próxima carga para a mais afastada, não importa do jeito que eu vá. Eu vou sempre estar cumprindo a distância do raio. Então não importa o que aconteça, o deslocamento é o raio. Ora, se o deslocamento é o raio, não depende da trajetória. Agora, olha lá em cima o que ele havia dito. Vamos ver aqui, ó. Ele falou assim, depende da trajetória. E o que eu descubro? Eu descubro que ele não depende da trajetória. Portanto, essa afirmativa só pode ser falsa. Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima? A afirmativa 08 falava assim, ó, o valor do trabalho realizado por uma força que produz um deslocamento é igual ao valor da área sob uma curva do diagrama de intensidade força versus deslocamento. Ora, do que ele está falando? Ele está falando do gráfico F por ΔS. Nesse gráfico F por ΔS, o exemplo que a gente mais usa no ensino médio, tá? Isso aí vocês vão perceber, é um desenho muito típico do ensino médio, ele é sempre representado por aquilo que vocês chamam de reta, ok? Então, voltando ali, ó, para vocês, essa linha aqui, ó, essa aqui, ó, bem rabiscada, tá vendo, ó? Essa linha aqui, para você é uma linha reta. Mas, amigo, entenda uma coisa. Na física, reta é um pedaço pequeno de uma curva. Vou repetir de novo. Reta é um pedaço pequeno de uma curva. Então, se eu falar para você que toda curva, abaixo de toda curva, e a reta é um pedaço pequeno da curva, é a mesma coisa. Cuidado, eles não estão fazendo sacanagem, é só a interpretação, a forma que a física vê o conceito de reta e de curva, beleza? Então, vamos repetir. Reta é um pedaço pequeno de uma curva. Voltando ali no nosso desenho, então, você vai perceber, deixa eu só limpar isso aqui para vocês.
Pronto. Voltando aqui ao nosso desenho, o que eu tenho? Que para calcular essa área aqui, não é a área do triângulo? E a área do triângulo, ela não é essencialmente a área da base, é calculado a base vezes a altura. Então, como que eu calculo a área de uma figura geométrica do triângulo? É a base vezes a altura. Ora, a base aqui é o valor da letra F. A altura é o valor do delta S. E o que acontece quando você multiplica F por delta S? F por delta S é o valor do trabalho. Então, nesse texto que ele falava para nós ali, olha com atenção lá, ó. O valor do trabalho realizado por uma força produz um deslocamento igual ao valor da área, isso, verdadeira afirmativa. Então, se essa afirmativa é verdadeira, nós temos aí o final da questão. Baba, não é baba? Nem você achou que seria tão fácil, concordam? Bom, meus amores, era isso que eu havia para mostrar para você. Gostou da resolução do exercício? Se gostou, deixa aí nos seus comentários. Ô, Cíntia, legal, gostei da tua aula. Se você não gostou e quiser que eu mude alguma coisa, pô, você demorou demais, você enrola demais, você podia explicar melhor. Cara, coloque ali embaixo, vai lá nos comentários, diga o que você sentiu da aula e se ela foi útil para você. Combinado assim? E se você achou a aula legal, maneira, compartilhe nas suas redes sociais, dá uma forcinha aqui para mim. Vai lá no seu Facebook, no seu Instagram, tá? Publique o meu vídeo também, né, o link do meu vídeo, nessas suas redes sociais. Dá uma forcinha para mim. E se você tiver algum amigo que está fazendo o vestibular ou está no ensino médio e está com alguma dúvida em física, compartilhe esse vídeo com ele também. Tá ok? E para não esquecermos, já não esqueça lá em deixe o seu like, aquele like maroto, né? Inscreva-se no nosso canal e marque o sininho de notificações para receber informações de todo e qualquer vídeo que eu coloco aqui no canal. E se você quiser que eu resolva algum exercício para você, acesse o meu Instagram, tá aí na tela para você, @WagnerSíndice, e vá lá nas mensagens e deixa: Síndice, eu queria que você resolvesse tal exercício. Tira uma foto dele, coloca ali, faça que nem a Jéssica fez para esse exercício. Combinado? Meus amores, um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima.